Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria e a aula de hoje vai ser Renascimento, a fase Trecento. Então, nós vamos ter 3 aulas sobre o Renascimento artístico, porque nós vamos falar da evolução da arte renascentista. Nós vamos ter aula sobre o Trecento, depois Quattrocento, depois Cinquecento, que é os 3 períodos, as 3 fases da arte renascentista. Certo? Então, antes de mais nada, que você siga este canal para que incentive mais aulas dentro deste canal e já fique esperto para que você tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail aqui no suporte ou também colocar aqui nos nossos comentários para que possamos responder a sua dúvida. O importante aqui é que você não saia com dúvidas, ok? Então vamos lá. Aqui eu não estou falando do renascimento científico, aqui eu não estou falando do renascimento filosófico. Nós estamos aqui falando do renascimento artístico. São coisas diferentes. Por quê? O Renascimento foi um dos únicos movimentos da história que teve inúmeras áreas de atuação. Tá? Então, você não vai ter ele somente na área filosófica, por exemplo, você também vai ter na área artística, como você também vai ter na área histórica até mesmo das cidades, da evolução das cidades, do comércio, da burguesia e tudo mais. Então, o nosso principal aspecto aqui é mostrar para vocês as questões artísticas de tudo isso, tudo certo? Então, vamos lá. Trecento, por que esse nome? Né? Se eu posso colocar numa linha histórica todo o processo da evolução do Renascimento, nós vamos ter ali de 1300 até 1600, ok? É claro que no meio de, mas o Barroco começou... Não, calma, é só um recorte para que as pessoas entendam melhor, para que você consiga guardar melhor as informações. Então vamos lá. Trecento, 1300 até 1400. Então, é ali o primeiro século da evolução do Trecento. Se você for parar para pensar, não, mas 1300 ainda a gente está em Idade Média, final da Idade Média, por mais que está em crise, está na Idade... Não! Mas ali já havia um início de um renascimento, uma busca por aquilo que está no clássico. Uma das características do Renascimento seria o classicismo, né? O resgate à cultura grega. Então, aqui no Trecento, você já começa a perceber que começam a existir inúmeros artistas que já estão, de fato, embasados ou buscando cada vez mais uma profundidade na arte clássica. Tudo certo? Então vamos lá. Primeira situação, então, o que marca, as principais características que marcam o Trecento. A primeira delas é, de fato, a transição da arte medieval para a arte moderna. Em que sentido? Na arte técnica, no uso de cores, vai mudando bastante o uso de cores, vai mudando bastante o uso de técnicas e também vai mudando bastante a intenção da obra. Então, como assim? Né? O que a gente pode trazer nesse aspecto? Simplesmente a seguinte situação. Enquanto no medievalismo nós tínhamos uma predominância quase total da arte cristã, aqui já no Renascimento você já não vai ter tanto. Não estou falando que não vai ter mais. Alunos meus que estão aqui no meu canal, ou nas escolas, ou em cursos, ou em palestras que eu dou, eu quero que todos vocês saiam daqui com uma simples informação na cabeça. É impossível na história algo ser completamente generalizado. Então, eu dizer para vocês que no Trecento eles começam a mudar a intenção da obra, saindo de um meio religioso, indo para um meio mais cotidiano ou mitológico, não significa que no Trecento, ou Quattrocento, ou Cinquecento, não interessa qualquer área do Renascimento, não tenha mais arte cristã. Pelo amor de Deus, pelo contrário, isso daí vai aumentar também. O que eu estou querendo dizer é que no Trecento, os artistas que aqui estavam, eles começam a incentivar obras de arte fora do âmbito religioso. Então ela começa a incentivar obras relacionadas aos deuses, relacionadas ao cotidiano, ou seja, de uma cena heróica e tudo mais. Então,
aqui no Trecento você começa a sair um pouco desta onda religiosa, tá? Outra situação importante também, aqui outra característica artística do Renascimento Trecento é o quê? Enquanto no medievalismo você tinha uma característica relacionada mais ao ícone, mais a uma figura de santo, ou uma característica da paixão de Cristo, coisa do tipo, o Trecento começa a trazer uma questão de não ter somente um símbolo ali, uma única figura. Resumindo, o Trecento começa a ter obras que incentivam o todo, ocupar toda a obra. Então, no Trecento que inicia as obras de arte com grandes figuras no todo da obra. Né? Em toda parte da obra tem alguma figura que ali simboliza alguma coisa, que o artista sabe o que é. Tá? Isso daí é muito importante, porque isso dá mais volume na obra. Então o Trecento ele é marcado por esse aumento do volume da obra. Né? Além disso, o que eles mantêm da Idade Média é a bidimensionalidade. Ainda não se tinha a tridimensionalidade. Isso aí vai ser nas próximas fases. Mas ainda tinha uma bidimensionalidade com a mudança da intenção da obra. Então, perceba que é um processo natural, né? Mas, mesmo que eles ainda permanecem na bidimensionalidade, ainda tinha um pouco de uma característica profunda tecnicamente falando. Então, houve uma melhora da técnica bidimensional medieval, mas não perdeu essa bidimensionalidade ainda. Então, é um avanço que teve ali uma nova característica técnica, mas que ainda não havia adentrado a tridimensionalidade. Ok? O que seria a bidimensionalidade? É aquela obra de arte que parece estar chapada, né? Na parede, que não possui um terceiro plano, um segundo plano, somente há um plano onde está pintado ali, tá? E, enfim, então essa característica vai crescer de uma maneira muito grande, tá? Ao ponto de que muitos começam a enxergar esse movimento como algo ruim. Então, a primeira visão que as pessoas, os grandes nobres, mecenas, que eram nobres e burgueses que incentivavam a arte, pagavam artistas ou incentivavam a sua arte no todo, desagradou muitas pessoas esse fato de você sair um pouco do saco. Né? Então, por isso que nesse período Trecento houve bastante crítica, né, ao seu movimento, àquela questão. E só uma outra questão que eu gosto de deixar claro, essas mudanças, mas quem que começou tudo isso? Olha, é muito difícil você achar um precursor principal em uma escola tão grande como foi o Renascimento, né? Você pode encontrar pessoas, ou seja, grupos, que muitos acreditam que foi a família Médici ali na cidade de Florença, que começou todo esse movimento de mudanças técnicas na arte. Isso não quer dizer que eles queriam, de fato, abandonar o sacro, tinham raiva da igreja. Alguns Médicis tinham mesmo. Mas isso não consigo, como um historiador, definir para você se de fato houve uma intenção clara de acabar com a arte sacra, né? O que eu acho bastante difícil quando se trata ali do século XIV. Tá? Enfim, como que eles vão trazer isto? Eles começam a trazer relações, obras sincretizas, né, que a gente diz. Que seria o quê? Vai sincretizar culturas e tempos históricos. Como assim? Você vai trazer uma Nossa Senhora, uma Maria, que lá na Idade Média eles buscavam representar ela mais próximo da realidade do que ela era. E o Trecento ele vai trazer uma ideia diferente. Ele vai pintar Maria, mas começando a acrescentar moldes do século XIV. Ou seja, se o padrão de beleza da mulher no século XIV era uma mulher mais gordinha, uma mulher mais
menor ou maior, enfim, ele vai trazer Maria com aquela característica do tempo, do padrão de beleza de cada época, daquela época específica. Isso é um choque para as pessoas, porque ele fala, por que eles estão fugindo da provável figura real de Maria? Mas ninguém viu, mas tem aqueles primeiros ícones que representam, por que eles vão trazer essa visão, né? Para chegar mais perto do povo, né? Para o povo se sentir mais próximo da religião. Então, os religiosos, que eram religiosos mesmo, tá? Que não queriam perder o sacro, eles traziam essas características, porém, para aproximar a religião da pessoa. Então, era essa a principal situação, mas isso vai ficar muito, muito forte no Quattrocento, que é a próxima aula que vocês vão ver, tá? Enfim, é nesse momento que se fortalece o mecenato, que seria os burgueses e nobres que incentivam artistas. Por que aqui incentiva? Porque até então, quem era mecena era nobre ou a igreja. Agora você tem uma nova classe social que começa a incentivar a arte, que é o burguês. Então, quando o burguês inicia esse caminho de mecenato, você tem um aumento muito grande de pessoas que financiam a arte. Automaticamente, você tem um número muito maior de artistas que surgem em cada época. Olha, pessoal, o que eu gosto de dizer assim, um ponto-chave da transição dessa arte, que eu vinha estudando bastante esse tema, foi o quê? É aqui nesse período histórico em que a arte, ela começa, prestem bem atenção, começa a se tornar fruto de comércio. Até então a arte, ela era uma questão mais um hobby. Não é à toa que os artistas medievais assinavam suas obras. No Trecento, os artistas começam a assinar as suas obras. Isso significa uma característica do Renascimento filosófico, que a gente vai estudar em uma outra aula da série Filosofia em Foco, que é a característica do individualismo. Então, começam-se a assinar as suas obras, né? E ele começa a vendê-las. Então, se não tiver ninguém que me financie, eu não vou pintar. Claro que não estou falando que os artistas eram ricos, de maneira alguma, né? Muitos morreram na sarjeta mesmo, assim, no sentido de pobreza mesmo, miséria. Outros não, morreram no auge, até mesmo porque muitos poderiam até ser nobres ou burgueses. Então, esse incentivo do mecenato burguês aumentou um número gigantesco de escolas de artes. Então, outra característica marcante do Trecento é o surgimento de escolas artísticas. Mas não são todas renascentistas? Sim, mas surgem várias renascentistas em várias regiões da Itália. Que, na verdade, só um parênteses histórico, a Itália ainda não era uma nação unificada. Eram vários condados, ou vários ducados, enfim, várias províncias. Então, as regiões começam a fundar escolas de arte. Isso já é uma característica, o Renascimento aconteceu na Itália. E eles estudavam as mesmas técnicas, as mesmas finalidades. Até existia, entre aspas, uma competição ali sadia entre os artistas. Tá? Enfim, então esse período ele é marcado pela mudança de pequenos detalhes mesmo, assim, de intencionalidade. Então, e também, obviamente, da busca clara do belo, né? Na aula que eu dei de filosofia do belo, vocês vão conseguir entender um pouco melhor. E na aula passada de conceito de arte, também cito bastante sobre a questão do que é o belo para a arte. Então, ou seja, eles não querem, vamos colocar assim, né? Mais aquela profundidade da essência. Não, eu quero a estética. Então vamos mostrar uma estética aqui diferente. Então por isso que perde um pouco daquela preocupação que os medievais e antigos tinham. Então essa é uma questão que acontece bastante no Renascimento. Ok? Então, quem são ali os principais artistas que nós podemos colocar aqui? Como
muitos viveram os dois períodos, tá? Tipo, 300 e 400, enfim. Mas aqui nós vamos ter, dentro da pintura e da escultura, nós vamos ter o Lorenzetti, o Giotto e o Pisano. Né? O mais famoso desses é o próprio Giotto. E dentro da literatura, que é uma arte que foi usada bastante no Renascimento, nós vamos ter claramente Dante, Petrarca e também Lorenzetti. Tá? São os nomes mais famosos aí da arte renascentista do período da fase Trecenta. Ok? Então, tudo isso aqui é para vocês conseguirem compreender de que o Trecento ele é uma ponte para o auge do Renascimento que vocês conhecem, que daí ali é com Da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, mas até lá, tudo isso que eu acabei de falar teve que se passar, mas não chegou ainda. Vocês vão ver na próxima aula 400, que é o avanço técnico que vai começar a adentrar, de fato, a uma ideia tridimensional. Então, que daí já vai dar um boom para a época, uma novidade. Toda novidade acaba vindo como um impacto para o lado bom e ruim dentro de uma questão social. Tudo certo? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, comente aqui, fale a sua dúvida para que a gente possa tirá-la. E também, se quiser elogiar, criticar, coloque aí para que nós possamos cada vez mais melhorar as aulas desse canal. Não se esqueça de curtir esse vídeo se gostou da aula e se inscreva aqui no canal para receber notificações constantes do nosso canal, todas as aulas que vão ser lançadas aqui na Alexandria. E também não esquece de ativar o sininho. Te espero na próxima aula de 400.